Glória a Deus. Nós estamos, para a honra do Senhor, no nosso 10º culto de estudo e oração da Igreja Batista Ágape. Eu convido a igreja, os irmãos, a todos que estão nos assistindo, que abram a carta de Judas. Carta de Judas, lá no finalzinho, antes de Apocalipse. Carta de Judas. Inicialmente eu estarei lendo o verso 1 de Judas, carta de Judas que só tem um capítulo, e depois nós estaremos lendo mais 5 versos. A palavra do Senhor, carta de Judas, verso 1 diz o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Verso 17. Verso 17, carta de Judas. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. 20. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus. Mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Pai, em nome de Jesus, que privilégio, Deus. Que honra estar aqui hoje, Pai, ouvindo de Ti a Sua palavra, a ministração da Sua palavra, que é a Sua palavra. Que os nossos ouvidos estejam atentos, que nós estejamos atentos a tudo aquilo que o Senhor vai ministrar a partir de agora, nos nossos corações, passando pelo nosso entendimento. Que absolutamente nada venha interferir, venha nos desviar de tudo que será falado aqui, que as nossas mentes estejam cativas exclusivamente a ouvir a Sua palavra, a ouvir a Sua mensagem. Em nome de Jesus oramos. Carta de Judas. Esse Judas, amados, esse Judas não é o Iscariotes. Esse Judas, ele é o irmão de Jesus Cristo. Não há uma exatidão relacionada a quando esta carta foi escrita. Mas numa média podemos falar aí em algo em torno de 65 depois de Cristo. Haviam se passado já alguns anos depois da morte de Jesus Cristo que Judas, seu irmão, que também é filho de Maria, escreveu essa carta. E no primeiro verso, quando ele fala Judas, servo de Jesus Cristo, ele se apresenta como o quê, amados? Não como irmão de Jesus.
Ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, aquele que serviu e continua servindo. Aquele que entendeu o propósito do Messias, aquele que entendeu a palavra que foi ensinada e pregada pelo seu irmão Jesus Cristo, que com humildade ele se coloca como servo. E ele continua. Judas, servo de Jesus Cristo, e aí sim, irmão de Tiago. Porque Tiago também era irmão de Jesus. Que coisa maravilhosa. Que ensinamento, igreja. Humildade. Porque Tiago também escreveu uma carta linda, maravilhosa. Então, Judas, ele já começa de uma forma extremamente humilde, engrandecendo o nome de Jesus, dizendo também, dando honras a seu irmão, porque o seu irmão também, como na sequência diz, aos que foram chamados por Jesus Cristo, para pregar a palavra, para ensinar, para serem pastores, para cuidarem de gente, ministrarem a palavra do Senhor, para curarem, para orar, enfim. Então ele está colocando chamados, que de uma forma fantástica ele coloca aqui, são amados em Deus Pai. Eles, servos de Jesus Cristo, que andaram com Jesus Cristo, se sentem o quê? Amados, abraçados, cuidados e guardados em Jesus Cristo. Amados, só o primeiro verso já nos dá uma amplitude do que Jesus Cristo pode produzir nas nossas vidas, porque andaram com Jesus. E nós, como cristãos que andamos também como Jesus, Jesus Cristo aqui produz o quê? E deve produzir essa humildade, dar honra a outros irmãos, a parceiros da igreja, se colocando como servo de Cristo, de Jesus Cristo, como honra. Isso é uma honra, um privilégio nosso, como igreja de Cristo, como crentes, como cristãos, darmos honras e falar: Jesus, nós somos amados em Deus Pai. Obrigado. Porque Jesus Cristo está aqui do meu lado, como está aí onde você está. Diga um amém. Ele está aí na sua casa, onde você está aí ouvindo essa palavra. E ele está falando aqui que ele está se sentindo amado e guardado. Nós estamos sendo guardados por Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer. Nós estamos protegidos pelo sangue do Cordeiro. Então, amados, eu poderia até parar nesse primeiro verso, que já seria o suficiente para entender a quem servirmos e o que a quem servimos produz nas nossas vidas.
Mas eu quero continuar, porque Judas, e eu quero ir já para o verso 17, quando ele diz, mas vocês, meus amados, aqui ele já está se dirigindo a nós, da igreja, a irmãos em Cristo. Mas vocês, meus amados cristãos da igreja, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nesse momento a palavra ela ainda não estava escrita. A palavra, de uma forma absolutamente sobrenatural, ela foi o quê? Ela foi espalhada, ela foi pregada através de quê? Do Espírito Santo do Senhor. Então, nesse momento não existia o escrito do Novo Testamento. É por isso que Judas vem nesse verso 17 e fala, amados, lembre-se de tudo aquilo que vocês ouviram pelos apóstolos. Está dando honra a quem? Aos apóstolos. Judas viveu com os apóstolos. Nesse momento que ele escreve essa carta, muito provavelmente, como diz a história, Pedro já poderia estar morto e martirizado, como foi, morto de ponta cabeça. Como, aliás, a maioria dos apóstolos foram mortos, martirizados. Então, o que Judas vai lembrar aqui, não é, do evangelho que foi pregado, olha, valeu a pena, amados. Presta atenção. E aí ele continua no verso 18, eles diziam a vocês, a todos vocês, nos últimos tempos, que coisa maravilhosa. Quando a gente para ver esse texto, ele fala, puxa vida, eu estou falando para vocês agora, mas nos últimos tempos, que é para mim e para você, que estamos vivendo os últimos tempos. Esse verso, ele é profético. Onde fala que nos últimos tempos haverá o quê? Zombadores. Pessoas que estarão o quê? Tirando um sarro da palavra, gozando a palavra. Não dando crédito à palavra. Estão dando risada da palavra. Segundo suas ímpias o quê? Paixões. Ímpio, a gente sabe o que é, que não é voltado a Deus, paixão é sua alma. Ao bel prazer fazendo filmes, denigrindo a imagem de Jesus Cristo, de uma forma ampla. Em redes de canais de filmes, como de uma forma ampla também, escolas de samba denegrindo a imagem de Jesus Cristo, de uma forma ampla. Como de uma forma ampla também, filósofos, que de uma forma ampla enchem os canais de YouTube, da internet, falando bem, de uma forma articulada, mas dizendo, eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Zombadores, formados em excelentes universidades. Zombadores. Na verdade, o que o Judas, ele continua dizendo depois, o que produz tudo isso? São esses os que promovem o quê? Divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito, cujo objetivo, de todos esses exemplos que eu dei, e outros existem, de uma forma ampla, geral, promovem
e tentam e conseguem promover o quê? Divisões, porque não tem Jesus Cristo nos corações. Não tem a palavra. Então, na verdade, quando Judas vai para o verso 20, ele fala, mas vocês. E agora, igreja, Judas está falando comigo e com você que é cristão, mas vocês, os remidos pelo sangue do Cordeiro, ao qual eu sou servo, Jesus Cristo, meus amados, cuidado, edificando-se, edificam-se, permaneçam se edificando na fé. E aqui eu quero parar um pouco. O que é edificar? É construir, é formar, é alicerçar. A nossa vida em Cristo Jesus. Porque a primeira coisa quando nós nos convertemos, quando recebemos o Espírito Santo do Senhor, é como se nós comprássemos um terreno. Um terreno no céu. Olha que bacana. Só que nós temos que nos edificar. Nós temos que criar o quê? A primeira coisa que a gente faz quando compramos o terreno para construir, o que é? Um alicerce. Esse alicerce ele tem que ser em função do quê, amados? Do terreno que lá está. Se o terreno é muito frágil, arenoso, ele necessita do quê? De estacas, de uma profundidade maior na sua base, nos seus baldrames, no seu alicerce. Mas quando essa essência é um pouco mais argilosa, dura, não há tanto a necessidade de escavar. Assim somos eu e você, uns mais frágeis, mais vulneráveis ao pecado, outros menos. Mas não importa, o que importa é que a base, o alicerce, ele é nivelado aonde? Na terra. E que aí sim nós começamos gradativamente, como amados de Jesus Cristo, a edificar o quê? As nossas casas, os nossos corações, as nossas mentes, a nossa família, os nossos amigos, o nosso ministério, a nossa igreja. Edificando-se, isso não para, mas a nossa base qual é? Jesus Cristo, servir a Jesus Cristo. Nunca sendo e nunca seremos quem realmente serve a Jesus Cristo, edificando-se realmente no Cordeiro, não seremos levados a titubear e a zombar da palavra. Porque como diz Judas, mas você que está me ouvindo, que é crente, que é cristão. Não, mas eu só tenho terreno, não importa, é hora de começar a edificar. Não, mas eu comprei e dei uma saidinha. Não, então é hora de voltar e começar o quê? Edificar. Edificando-se na fé santíssima, na fé inabalável, porque essa casa, essa edificação, ela tem que ser o quê? Inabalável. É difícil? É. Mas Judas, quando começa aqui no verso 1, ele está dizendo o quê? Oh, meu amado, eu me sinto tão amado, Jesus Cristo. Eu me sinto tão guardado, tão protegido. Puxa, o Senhor me deu esse terreninho aqui, está ótimo. Olha, está sendo protegido pelo Senhor.
está sendo protegido pelos seus anjos. Eu não vou titubear, Pai. Na fé santíssima que vocês têm, isso aqui é uma afirmação, que vocês têm, quando oramos no Espírito Santo, orando no Espírito. Que coisa maravilhosa, igreja. Não é? A nossa edificação é ter essa consciência quem somos em Cristo Jesus. Essa edificação ela começa na fé santíssima. Por que ele fala em fé santíssima? Santo vem de quê? De separado. É uma fé separada. É tudo dele, para ele. É uma fé santa. Orando com fé que vai acontecer. Se não acontecer, é da vontade do Pai. Mas sempre quando nos posicionamos em joelho, devemos orar sim, com certeza sim. Porque não é só Judas que fala que nós temos essa fé santa. Quando oramos no Espírito, quando oramos de verdade, quando fechamos a porta do nosso quarto, com certeza estaremos o quê? Edificando. E quero fechar a mensagem nessa edificação, no verso 20, quando ele diz: mantenham-se no amor de Deus. Mantenham-se naquilo que você construiu. O mantenham-se é uma responsabilidade que é minha e sua, como nós abrimos o culto hoje. Lembra quando eu abri o culto que eu falei, a abertura ela tem a ver com a mensagem? E acredite em mim. Acredite em mim. Primeiro, Deus me deu essa abertura. Depois a mensagem. Que fecha no verso 21 dizendo: mantenham-se no amor de Deus. E no Salmo 84, 10 que lemos prefiro um dia nos seus átrios vale mais que 1000, pois, 84, 10 de Salmo, pois, um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Livre-arbítrio. Eu prefiro estar onde quero estar. E aqui, fazendo uma correlação com o texto de Judas, o que o Judas está falando? Depois de tudo aquilo que ele falou para nós agora, mantenham-se no amor de Deus. Mantenham-se edificados. Esperando para quê? Esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Nós, sem a misericórdia de Jesus Cristo, não somos absolutamente nada. A própria palavra diz que Ele renova suas misericórdias antes mesmo de nós acordarmos, todos os dias. Nosso Deus é um Deus de misericórdia. Esperando com paciência o quê? A misericórdia do Senhor, mantendo a nossa casa edificada, em oração e fé santíssima. Que conduz o quê, igreja? Que conduz o quê? Para a vida eterna. Que texto maravilhoso. É a nossa história aqui, igreja. Tudo aquilo que Jesus Cristo produziu e produz ainda na minha vida e na sua vida. Edificar, ter a consciência e manter-se firme, alicerçado na palavra, esperando a sua misericórdia, esperando o seu amor. Porque eu tenho certeza, amados, absoluto,
né? Que você que está ouvindo o vídeo agora aí, essa mensagem, você se sente abraçado por Jesus Cristo. Você se sente amado por Jesus Cristo. Você se sente guardado por Jesus Cristo. Amém? A mensagem é: continuemos edificando a nossa casa em Cristo Jesus. Continuemos edificando a nossa casa nessa fé santíssima. Continuemos edificando a nossa casa orando no Espírito Santo. Continuemos edificando e esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo isso nos conduz para a vida eterna. Amém? Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e que essa palavra realmente produza, não é, um efeito maravilhoso na sua vida, na minha vida, na vida da minha família. Honrado e glorificado é o nome do Senhor.